Matheus, prazer falar contigo. E aí, a pergunta que fica, né, até para os investidores, a gente vê um movimento bastante forte aí do fluxo estrangeiro. Que outros sinais ou que outros movimentos a gente pode começar a colocar dentro desse quebra-cabeça para a gente entender, ok, a partir de agora ou a partir desse momento a gente começa a entrar num bull market, a gente começa a ver efetivamente que podemos ter retornos gigantescos ali nos próximos meses, anos, quem sabe. Como que a gente interpreta isso? Como que a gente busca esses sinais para também poder se aproveitar desses movimentos? Perfeito. Tem duas outras histórias que estão acontecendo, né? Acho que dando tração para os ativos, e um pano de fundo até interessante, do ponto de vista doméstico, falando expressamente. Primeiro vetor positivo é essa possibilidade de final do ciclo de aperto monetário. Os sinais são claros de que o Banco Central pretende encerrar o seu ciclo de aperto monetário neste patamar de agora, né, 14,75%. Isso é um patamar elevadíssimo, ainda que houvesse espaço para mais, né, porque, note, o governo vem sendo bem sucedido em acelerar com freio de mão puxado, né, ou seja, dando estímulos, até com um ponto de vista de cunho eleitoreiro, né, para tentar amortecer essa desaceleração da atividade que seria provocada por taxas de juros tão elevadas. Então, você vem observando que, apesar da desaceleração no final do ano passado, no comecinho desse ano, na sequência, a gente já vê frutos sendo colhidos por conta desse expansionismo fiscal, crédito, etc. Isso vai ter um reflexo lá na frente, né? Vai dar problemas lá na frente, mas por enquanto ele tem ancorado um pouco da atividade econômica brasileira, o que, por sua vez, deveria contratar mais altos de juros. Não parece ser o caso que o Banco Central vai fazer. Ele deixou espaço para mais uma alta residual de 25 pontos e que, considerando o que a gente teve agora o BCBR, eu acredito que seja até plausível que isso aconteça, né? Ele deu sinais bem claros que ele está satisfeito com esses 14,75%, mas considerando que você tem sucessivos dados, né, mostrando atividade ainda resiliente, consumo ainda muito forte, ele deve parar o ciclo de aperto nesse patamar ou, no máximo, uma alta residual de mais 25 pontos para 15%. A partir do momento que você chega no final do ciclo de aperto monetário, você inicia o debate de corte de juros. Isso é excelente para ativos de risco, não só por conta da taxa de desconto, mas também para a questão de resultados corporativos, né? O que me traz ao segundo ponto, né, do pano de fundo, na verdade, que tem sido dado suporte, pelo menos, ou não sido impeditivo para a continuidade da alta, que é a temporada de resultados. A temporada de resultados surpreendeu positivamente até aqui. Estamos na reta final, tem mais um ou outro nome para ser divulgado, mas foi bem melhor do que o quarto trimestre, né? Na verdade, a gente teve um quarto trimestre ruim, e isso, claro, né, junto com aquela expectativa gerada com questão fiscal, acabou provocando que houvesse muita aversão a risco no mercado e um sentimento negativo para a temporada de resultados. Se confirmou no quarto trimestre, mas para o primeiro trimestre, como a gente já vinha carregado de um mau humor, acabou sendo melhor do que esperado. Não só isso, mas parece que ao final do ano passado a gente viu as empresas começando a se movimentar para o primeiro trimestre, fazer alguns ajustes, e de fato fizeram, né? E é o que a gente viu. Então a temporada de resultados acabou sendo o pano de fundo ideal para que esse primeiro pilar da expectativa de um debate de corte de juros pudesse proliferar. E daí a gente tem o último, mas não menos importante, questão do pêndulo político, que voltou a ser relevante. Na verdade, esse debate foi antecipado, não só pelo mercado, o governo quis antecipar esse debate, a oposição está louca para antecipar esse debate, então está todo mundo falando da eleição do ano que vem já agora, o que é tipicamente anormal, porque esse debate ele é sempre antecipado frente a quando acontece de fato a eleição, mas objetivamente o que a gente tem é uma antecipação em demasia. A gente voltou mais de um ano da eleição. Isso tem alguns efeitos, porque a expectativa é de uma mudança de pêndulo político aos modos que é acontecido ao redor do mundo desde o ano passado, né? Mudança, rejeição ao incumbente e migração para governos reformistas, plausivelmente mais pró-mercado, que para o Brasil poderia se traduzir em fiscalismo, né? Questão fiscal mais responsável. Isso é importante para ativos de risco, tem ganhado força. A gente viu do final do ano passado para o início desse ano o governo perdendo popularidade. Havia uma estabilização dessa perda, só que agora teve o escândalo do INSS, que traz de novo problemas para o governo, né? A questão do INSS deve gerar uma CPMI, né, no Congresso, parece inevitável, e vai gerar toda uma dor de cabeça adicional e que vai corroer de novo a popularidade. Então você ganha, né, força nesse debate político, como a gente tem falado já há algum tempo. Então você tem esses dois pilares e um pano de fundo plausível, né, para que haja, né, continuidade da alta da Bolsa Brasileira. Não será um trajeto linear,
considerando que a volatilidade e o fiscal brasileiro continua sendo uma preocupação. Então, você tem sempre esse estresse derivado do expansionismo do governo. Até 2027, a gente vai ter que fazer um baita ajuste. Então, a eleição do ano que vem é fundamental para que haja convicção e força política para um ajuste fiscal, considerando que, a partir de 2027, provavelmente não haverá mais espaço para discricionariedade, né? Ou seja, o governo vai ter que, 100% do orçamento do governo, até mais, vai ter que ser despesa obrigatória, ele não vai ter dinheiro para nada, ele vai ser simplesmente um passageiro. É até antidemocrático, né, se a gente for pensar dessa forma, né, você elege um cara de direita ou de esquerda, ele não tem espaço para fazer, porque o orçamento pela Constituição de 88 é todo travado. Então precisa ter uma grande reforma em 2027, e aí está indo para os preços. A possibilidade dessa reforma ganhar espaço, né, com as eleições do ano que vem. Tem isso também ganhando dinâmica sobre os preços.